você não me conhece, meu nome é Adriana Gomes, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição e tenho dedicado parte do meu tempo a estudar e ensinar sobre hábitos alimentares saudáveis. E o tema da live de hoje é: a genética influencia no meu emagrecimento? Então essa é uma pergunta, né? O que vocês acham? Será que influencia? Será que não influencia? Então eu tenho certeza que você já pensou sobre esse assunto, né? Ou você conhece alguém que afirma que não consegue emagrecer por conta da genética. Então a pessoa fala assim: mas meu pai tá acima do peso, minha mãe também, meu pai é gordinho, minha mãe também é gordinha, né? A sensação que dá é que a pessoa está destinada a ficar sempre acima do peso. Então, você precisa assistir essa live para entender de uma vez por todas a relação entre a genética e o nosso peso e para saber o que se deve à genética e o que não se deve à genética de fato. Para começar, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito para vocês. Vou fazer uma comparação aí, né? Então, eu vou dar um exemplo usando a diabetes. A diabetes tem em comum com a obesidade o fato de ser uma doença crônica e inflamatória, tá? Então eu vou usar esse exemplo para ilustrar. Quem não sabe o que é diabetes, né? É uma doença que o indivíduo ele tem dificuldade aí de controlar a glicose no sangue. E é muito comum, inclusive, em pessoas que são obesas, tá? Então, imaginem, né? Eu vou usar esse exemplo. E vocês vão imaginar aí o exemplo que eu vou dar de dois gêmeos, tá? Então, eu vou falar de dois gêmeos que são dois gêmeos idênticos, né? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, óbvio. Mas, além disso, eles são da mesma placenta. O que é um gêmeo idêntico de mesma placenta? O espermatozoide, ele fecunda o óvulo. E aí, depois dessa fecundação, esse ovo, né, ele se divide em dois. E aí, os dois bebês, eles são iguais, eles têm um material genético igual. Os bebês de placentas diferentes são oriundos de dois óvulos e dois espermatozoides diferentes. Então, por isso que eles são diferentes e o código genético deles não é idêntico, tá? Já os bebês de mesma placenta, eles têm o código genético idêntico. Por que eu peguei esses bebês de mesma placenta para dar esse exemplo? Porque eu achei que vai ficar mais fácil, né, de vocês entenderem aí a relação da genética. Então, imaginem, né, esses bebês idênticos, filhos de um pai que é diabético, tá? Então, o gêmeo A, ele come muita gordura, come muito açúcar, ou seja, ele não se alimenta bem, ele é sedentário, bebe bebida alcoólica em excesso, fuma. Esse é o gêmeo A, tá? O gêmeo B, ele faz atividade física, come legumes e verduras diariamente, ele bebe bebida alcoólica, mas de forma social, não bebe em quantidade tão elevada como o gêmeo A. E aí, o que eu uso, né, de exemplo? Eu gosto de dar esse exemplo, inclusive, para os meus alunos da graduação, da pós-graduação. Então, o gêmeo A, que tem os hábitos de vida ruins, né, ele provavelmente vai desenvolver essa diabetes, que é uma doença multifatorial, ou seja, depende do estilo de vida, da genética, né, de vários fatores. Provavelmente ele vai desenvolver essa diabetes com 30, 40 anos. Hoje eu vejo no consultório, né, pacientes cada vez mais jovens tomando remédio para controlar a glicemia. E aí, o estilo de vida, ele acaba influenciando muito nesse ponto. Então, por isso que esse indivíduo super jovem vai ter a doença, tá? Já o gêmeo B, que tem um estilo de vida legal, né? Então, um gêmeo que se alimenta bem, que faz atividade física, que não abusa do álcool. Esse gêmeo, ele pode até desenvolver a doença, diabetes, porque ele tem o código genético lá, tem o gene para desenvolver diabetes. Mas ele vai desenvolver talvez lá com 60, 70 anos.
quando as células dele já estão envelhecendo, ou seja, já não estão funcionando tão bem, né? Eu costumo sempre falar que o nosso corpo é uma máquina, né? Formada por várias células que são várias pecinhas do nosso corpo. E uma máquina velha, ela tende a não funcionar tão bem quanto uma máquina nova. No nosso corpo, acontece da mesma forma, né? Quando a gente é jovem, então é tudo, né, uma maravilha. Mas quando a gente vai envelhecendo, as coisas não funcionam tão bem. Então, esse indivíduo que tem um estilo de vida legal, ele pode até desenvolver a doença, mas provavelmente vai desenvolver no final da vida, porque o corpo já apresenta falhas naturais. Isso é normal acontecer, né? Então, o indivíduo idoso, ele pode ir apresentando alguns problemas por conta do processo de envelhecimento. Mas esse indivíduo também pode nem desenvolver a doença, mesmo tendo o marcador genético para isso, tá? A obesidade, para a obesidade, a gente vai ter o mesmo raciocínio, tá? Porque a obesidade, ela tem em comum com a diabetes o fato de ser uma doença crônica multifatorial. E aí eu lembro mais uma vez do que é uma doença multifatorial, que depende de vários fatores para acontecer, né? Então depende da alimentação, depende da questão da atividade física, depende da genética, né? Depende de uma série de fatores, tá? Inclusive fatores psicológicos podem interferir. Então, agora que eu já fiz uma comparação aí para vocês entenderem um pouquinho, pra gente introduzir o assunto, eu vou explicar o que é obesidade, né? Afinal de contas, a gente tá falando aí de excesso de peso, de obesidade, né? Mas o que é obesidade? A obesidade é uma doença crônica, como eu já falei, que é caracterizada pelo acúmulo anormal e excessivo de gordura no corpo, tá? Qual é o critério diagnóstico principal? Existem alguns critérios diagnósticos, né? Muitos. Circunferência da cintura, né? O abdominal, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, percentual de gordura. Só que qual é o critério mais comum que a gente utiliza? O mais prático, né? É óbvio que o nutricionista, na prática clínica, no consultório, inclusive, eu sempre falo isso com os meus alunos, eu ressalto que a gente precisa utilizar mais de um critério. A gente não pode se prender a um único ponto para avaliar o paciente. Mas de uma forma geral, né, no primeiro momento, para você saber se você está acima do peso ou não, qual é o critério mais fácil de você avaliar? O IMC, que é o índice de massa corpórea. Como que a gente calcula o IMC? É só você dividir o seu peso pela altura ao quadrado. Para ficar mais fácil, você pega lá a calculadora e bota seu peso e divide pela altura e divide pela altura de novo, né? Então, vou dar um exemplo. Seu peso é 70 quilos e sua altura é 1,70. Então, você vai dividir o peso 70 quilos por 1,70 e vai clicar na tecla de divisão de novo, vai dividir de novo. Aí, você vai ter o resultado do seu IMC. O que é um IMC normal? Se esse resultado der de 18,5 a 24,9, você é um indivíduo considerado normal, seu peso é normal, tá? Se esse resultado der entre 25 e 29,9, a gente diz que esse indivíduo tem sobrepeso, ou seja, ele está um pouco acima de peso, está numa faixa de risco, né? Numa faixa ali que tem que tomar cuidado. Se o resultado der maior do que 30, esse indivíduo é considerado ou classificado como obeso. E aí a gente tem os graus de obesidade, né? Obesidade grau 1, obesidade grau 2, né? Mas isso é algo mais detalhado para ficar mais fácil. Acima de 30, obeso. Entre 25 e 29,9, você tá com sobrepeso, tá ali na faixa de risco que precisa ser observada, tá? Então, agora que a gente já falou o que é obesidade, definimos isso, né? Vamos falar um pouquinho de genética, porque afinal de contas, o tema da live é sobre genética e emagrecimento, né? Essa questão do excesso de peso. Então, falando um pouco da genética, existem sim genes relacionados à obesidade, tá? Assim como existem os genes relacionados à magreza. Então, os estudos mostram que pessoas que estão acima do peso, geralmente elas têm mais genes relacionados à obesidade. Enquanto aquelas que estão bem magras, né? Aquele indivíduo que a gente fala que é magro de ruim, eles não têm quase nada desses genes e mais, eles têm os genes ligados à magreza.
Na literatura, né, nos estudos, a gente classifica os indivíduos, né, que têm aí esses genes mais ligados à obesidade, a gente pode classificar eles como metabolizadores lentos, enquanto aqueles que não têm esses genes relacionados à obesidade, eles são metabolizadores rápidos, né? Tudo que o come metaboliza, né? Então a pessoa come a casa, as paredes e não engorda, metaboliza tudo, gasta tudo, né? Então isso acontece. Tem o caráter genético, tem a contribuição genética, ok? Cada indivíduo, ele tem a sua genética e o seu metabolismo único, né? Mas quando a gente fala, né, de genética, é importante observar que os genes, eles estão relacionados ao nosso genótipo. Isso é aula de genética, de biologia, né, lá do 2º grau. Então, os genes, eles estão relacionados ao nosso genótipo. Só que é o que a gente tem aí, né, no nosso material genético. Só que a expressão desses genes, ou seja, as características que a gente vai manifestar desses genes, que constitui o fenótipo, vão depender de vários fatores. Então, eu vou virar a tela aqui para vocês, um minutinho, para mostrar uma coisa para vocês. Vou virar de lado para mostrar sobre isso que eu tô falando para vocês. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí essa figura? Coloca um joinha para vocês me confirmarem que vocês estão vendo. Então, aqui a gente tem, né, mostrando isso que eu tô explicando para vocês. Os genes, eles estão lá ligados ao nosso genótipo. Agora, a forma como esses genes serão expressos, que a gente chama de expressão gênica, vai ser influenciada pelo estilo de vida. E a alimentação é um fator do estilo de vida que influencia demais nessa expressão gênica. Então, a alimentação tá ali em azul, né, com várias setinhas apontando para a parte do genótipo, do fenótipo, né, e dessa expressão gênica. Por quê? A alimentação, ela vai influenciar na expressão desse genótipo. Ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte... Deixa eu colocar aqui de novo. Se o indivíduo ele tem genes para obesidade, ele pode ser obeso ou não. O estilo de vida, ele vai influenciar sim. E entre os fatores do estilo de vida que estão relacionados, entre os fatores que estão relacionados aí ao estilo de vida, a alimentação é um dos fatores que está mais relacionado a essa questão, tá? Então, o que é importante desse tema, né? É importante você ter em mente que se uma pessoa tiver um hábito de vida saudável, com uma dieta equilibrada, prática de atividade física, né? Ainda que ela tenha genes que determinam aí ou que aumentam a probabilidade dela ser uma pessoa obesa, ela pode manter um peso adequado ou próximo do adequado. Por quê? Esses genes, eles serão expressos de acordo com o estilo, a influência que o estilo de vida vai exercer nesses genes, ok? Então, o tema da live de hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso, sobre esse mundo da genética e a influência da genética no nosso peso, na questão do emagrecimento, tá? A genética, ela pode influenciar, sim, mas a sua alimentação, seu estilo de vida vai ser determinante no peso que você tem, né? Até porque eu sempre falo que o nosso peso é resultante dos hábitos de vida da gente, dos hábitos alimentares da gente, né? Então, a gente escolhe se a gente vai ter saúde ou doença quando a gente vai escolher o que a gente come. E é sempre bom lembrar que a obesidade é uma doença, né? Assim como tantas outras doenças que a gente tem hoje em dia. Eu quero agradecer a presença de vocês. Um beijo!